Voz da Bíblia Sagrada ecoa no meu coração. Palavras de fé e amor me levam para outra dimensão. Cada versículo fala de promessas e redenção. A graça se manifesta nas páginas da salvação. A voz que me guia, a luz que me mostra o caminho da vida e a paz que me envolve. Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Este canal é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Ele tem mais de 250 vídeos à sua disposição. Claro que um desses pode ser útil, para a sua edificação. Hoje eu quero trazer um tema interessante e eu já vou logo direto para o tema para você entender, certo? Se você não é inscrito, nós já temos mais de 2.470 inscritos, porém a sua inscrição é bem-vinda. Estou orando por todos vocês que já estão inscritos e oro também por você, para que você se inscreva no canal, isso ajuda muito ao canal. Bom, temos uma infinidade de vídeos e hoje eu quero trazer um título interessante desse vídeo para você ver como a Bíblia é atual, tá bom? Então, o tema de hoje é: não há nada de oculto que não venha a ser revelado e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Marcos 4, 22. Bem, esse texto, na verdade, Jesus Cristo está se referindo às coisas do reino dos céus. Eu não posso fugir do contexto, porque tudo aquilo que estava ainda oculto aos homens e até mesmo aos judeus, que não compreendiam ainda tão bem assim o reino de Deus, estava sendo agora revelado por Jesus Cristo. É claro que o contexto exato é esse. Porém, não deixa também de ser, trazermos para o nosso contexto da nossa vida aqui no planeta e entendermos que nesse dia a dia da nossa vida também não há nada em oculto que não seja revelado e não há nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Isso vale para o nosso dia a dia no planeta Terra. E eu acho interessante que a Bíblia é tão atual que isso está ocorrendo exatamente agora, nesse exato momento, para que nós possamos entender como a Bíblia é a palavra de Deus e ela é atualíssima, certo? Então vamos a algumas coisas interessantes. Vamos primeiro passar mais 2 versículos para você, para que você possa entender como realmente a palavra de Deus ela é perfeita, certo? Mateus 10, 26 diz assim: portanto não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Então, Jesus estava falando exatamente sobre os que perseguiam, os discípulos, haveriam de perseguir os discípulos. É claro que era sobre isso que Jesus estava falando. Mas o contexto de Marcos 4, 22, o qual eu já li para você, que diz: porque nada está encoberto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Ou seja, isso vale sim para o nosso dia a dia, e isso está acontecendo agora mesmo. A luz, bem perante aos seus olhos, só é você acessar a internet, os meios de comunicação, e você vai perceber que esses textos estão atualíssimos. Vamos para alguns episódios mundiais e também brasileiros que estão acontecendo agora e que é interessante a gente comentar sobre isso, tá bom? Vamos em frente. Bem, uma das coisas mais interessantes é que, por isso eu trouxe aqui esse texto, fraude nas eleições da Venezuela. Todo mundo que tem pelo menos um pingo de senso, de inteligência, sabe
que o ditador Nicolás Maduro há muito tempo vinha fraudando as eleições. Mas, como a Bíblia diz que nada há em oculto em que não venha a ser descoberto, chegou o momento de ser descoberto as fraudes, né, nas eleições da Venezuela. Deixa eu dar um alerta para você. Isso funciona em todos os regimes de pessoas que têm tendência comunista, certo? Em todos esses regimes, se for na Rússia, Putin já vem burlando essas eleições há muito tempo, é isso que a grande mídia mundial diz. Se for na China, da mesma forma, enfim, em Cuba e em tantos outros lugares, esses países todos, há, na verdade, esses ditadores, eles burlam, né, as eleições. Primeiro eles compram, né? Veja como é, por isso que eu quero chamar a atenção dos brasileiros. Veja como é a forma de fazer isso. Primeiro eles conseguem para si, certo? Influenciam no Tribunal Eleitoral, lá no caso da Venezuela foi no CNE, e traz aqueles juízes todos para si, seja oferecendo salários maiores, seja o que for, mas é assim que funciona essas ditaduras, certo? Então, esses cidadãos, que não sei nem se chamarei de cidadão, mas esses homens, né, ou mulheres que têm o desejo de serem ditadores, eles fazem isso. Eles pegam todos os órgãos do Estado e eles contaminam, né, o órgão do Estado com as suas ideologias e colocam lá pessoas de sua confiança, não confiança para fazer o que é certo, mas confiança para estar sempre ao seu lado, tá bom? Então, há tempo, claro, que na Venezuela isso acontecia, desde o tempo do chavismo, aí o Maduro agora veio à tona. Por que veio à tona? Porque a oposição na Venezuela foi sábia. Ela, além de bater forte para que nações viessem fiscalizar as eleições da Venezuela, ela colocou fiscais eficientes, né, em todas as sessões eleitorais, os quais fotografaram boletins de urna, né, e não deu certo para Maduro e nem o CNE burlar as eleições, porque a oposição tinha todos esses boletins fotografados com QR Code, com tudo que tem direito, e então, quando se contabiliza o que estava nos boletins de urna, também tem uma vantagem, que lá na Venezuela há uma impressorinha para imprimir o voto, isso é o normal, é o que deve ser feito, e então, é claro que Maduro não quer que faça uma reconferência de jeito nenhum, porque ele roubou as eleições. Essa é a grande verdade, que infelizmente o presidente do Brasil quis encobrir isso, agora quando viu que a pressão internacional, que também os brasileiros não o perdoariam se ele continuasse dizendo que lá é uma democracia, que lá é isso, que lá é aquilo outro, agora ele está dizendo, reconhecendo que lá é uma ditadura. Isso aí tudo é balela e não há nada encoberto que não venha a ser a descoberto. Está aí também descoberto o que acontece na Venezuela, está descoberto o que também algumas autoridades brasileiras pensam, certo? Então, isso é o que eu estou trazendo aqui e está muito claro. Eu estou dizendo isso não é porque eu não sou filiado a nenhum partido, não tenho viés político, mas isso aí está muito claro, certo? Muito claro o pensamento dessas autoridades brasileiras no momento atual a respeito disso, tá bom? Então, vamos em frente para você ver como a Bíblia é atual, certo? Em 2015, isso é interessante, né, a Polícia Federal fez, eu até coloquei o link aí, porque para honrar exatamente o canal, o link que trouxe essa notícia, né? É uma notícia antiga, de 2015. A Polícia Federal, na época de Petrolão, Mensalão, tal,
foi fazer um baculejo lá numa determinada área e encontrou dinheiro em espécie, em malas, em Bíblia, no lixo, na cueca de alguns investigados. Então não adiantou esconder, porque veio a ser descoberto. Então a Bíblia é atualíssima. Ela é clara, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Então foi descoberto tudo aí e foi colocado à luz do dia para que todas as pessoas entendam. É uma pena que os brasileiros têm memória curta e não se lembram disso. Essa foto aí é algo real, essa foto aí não é fake news, essa foto aí é algo que vem da mídia, essa foto aí é algo que todos nós vimos. Mas tem um bocado de brasileiros que parece que mesmo jovens sofrem de mal de Alzheimer que não se lembram disso, tá bom? Então vamos em frente. Bem, aí eu não vou nem falar. Isso aí foi naquela época de Petrolão e Mensalão. E veja quantas autoridades estão envolvidas aí nesse esquema. Não fui eu que fiz esse gráfico. Isso aí foi escancarado em toda a mídia brasileira, mas infelizmente os jovens, ou não vou dizer somente jovens, ou adultos, ou até anciãos, que parece que sofrem de mal de Alzheimer, esquecem disso aí, certo? Isso aí não fui eu que publiquei, isso aí está escancarado em diversas mídias, então eu posso tranquilamente postar aí, porque é a realidade, tá bom? Então vamos em frente. Mas foi descoberto, não adianta porque vem a ser descoberto. Também, como eu disse, eu não tenho partido político e não tenho problema de falar disso, também não estou inventando, isso aí são coisas que estão na mídia, que foi escancarado para todo brasileiro saber, está aí as despesinhas, né, as despesinhas que eles acham que são despesinhas, que os presidentes ou presidenta, né, tiveram com o seu cartão corporativo. O negócio é meio escondido, mas existe algo, eu já até coloquei um vídeo aí sobre como acessar portais de transparência, mas não tem como, porque há uma lei que é obrigado os presidentes, os governadores, os prefeitos, colocarem lá nesse portal da transparência as despesas, os contratos, as licitações, enfim, tudo, os seus cartões corporativos, e aí, então, não tem como ficar escondido. E, mais uma vez, a Bíblia está corretíssima quando diz: não há nada oculto que não venha a ser descoberto, não há nada escondido que não seja trazido à luz do dia, certo? Isso é a realidade do dia a dia de todos nós. Vamos em frente? Também, agora, né, vamos dizer assim, por último, eu queria dizer para você que inúmeros noticiais hoje revelam uma grande podridão dentro do STF. Eu não tenho problema em dizer isso, porque a realidade está aí na mídia. Esse noticiário eu estou trazendo, eu não estou inventando. Isso não é fake news. Está na mídia, certo? Então, o que está ocorrendo? Houve a grande ataque a esse ministro aí, e até os ministros do STF ainda correram em proteção a ele e tal, tentaram dizer algumas coisas, alguns já estão vazando, já estão vendo que não dá para fazer essa proteção assim tão grande, e terminou vazando áudios que comprometem totalmente. Não adianta inventar coisas, não adianta querer tapar o sol com uma peneira, que realmente isso que foi vazado complica a vida desse cidadão aí. Bem, eu não vou fazer comentários do ponto de vista jurídico, porque eu não sou jurista, mas há muitos juristas contra e a favor aí na mídia, mas a verdade é que veio a ser descoberto.
Então, senhores, sejam vocês ministros do STF, sejam vocês presidente da República, seja alguém que é presidente da República, sejam vocês governadores, sejam vocês prefeitos, sejam vocês vereadores, sejam vocês deputados, senadores, fiquem certos de uma coisa: a Bíblia é clara, não há nada que seja escondido que não venha a ser descoberto, certo? Não há nada oculto que não venha a ser descoberto, não há nada escondido que não seja revelado à luz do dia. Isso está muito claro na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não adianta, um dia a casa cai, certo? Então, fiquem atentos a isso. É a Bíblia que diz, eu vou encerrar com novos textos bíblicos também falando sobre isso. A Bíblia não mente. Eu coloquei aí Lucas 8,17, diz, porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Lucas ainda 12:2 diz, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Então, fiquem atentos, senhores ministros, seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja vereador, seja deputado, seja senador, atentem para a palavra de Deus, que pode passar os céus e a terra, podem passar, mas a palavra de Deus não passará. Tá bom? Deus abençoe vocês, acredito que fui claro, fui conciso e justo, fui justo. Eu não estou aqui querendo derrubar ninguém, e ministros do STF permaneçam lá nos seus postos, ou seja, impeachmentados, conforme corre o noticiário por aí, que presidentes continuem lá nos seus postos, ou seja, impeachmentados, governadores, prefeitos, enfim, mas que prevaleça a verdade da palavra de Deus. É claro que vai prevalecer sempre, não adianta querer burlar, não adianta querer encobrir. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Se gostar do vídeo, dê o seu gostei.